Saudamos os irmãos, os que estão participando desse programa com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos trazer um assunto para comentar aqui. O assunto é liderança. E nós vamos trazer um tema em cima desse assunto liderança. O tema é: a boa liderança conhece a vontade de Deus. Quando nós estamos falando de liderança, nós estamos falando de liderar, de governar, de exercer um governo na obra do Senhor. Então não temos como exercer esse governo na obra de Deus se nós não conhecermos a vontade de Deus, a vontade revelada do Senhor. Nós vamos usar um texto para mostrar a importância disso que nós estamos falando para os irmãos. O texto está em Romanos capítulo 12, no verso 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto nos fala de uma coisa muito importante, a palavra não conformar, a palavra conformar. O que significa conformar? Conformar é pegar uma forma. Se você tem vamos colocar aqui, aquelas massinhas que as crianças brincam, né? Aquelas massinhas, se você encosta ela numa superfície, quando você tira, ela pegou a forma da superfície. E o texto está dizendo exatamente para não fazermos isso com relação a esse mundo, não pegarmos a forma desse mundo. Esse mundo tem muita coisa boa para esta vida que eu posso colocar em prática. Na vida profissional, nós podemos fazer uma faculdade, uma especialização, tem muita coisa boa que eu posso adquirir para viver nesse mundo, mas quando estamos falando das coisas de Deus, da eternidade, nós temos de pegar o conhecimento de Deus, e é para isso e é por isso que a palavra nos fala. Não vos conformar com esse mundo, mas buscar a presença de Deus, buscar uma transformação que vem através da revelação do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Uma transformação que vem pela renovação do entendimento. Aonde que nós somos renovados no nosso entendimento? Quando há uma operação do Espírito do Senhor revelando a sua vontade. Nós somos transformados, porque quando conhecemos o que Deus quer, e aí colocamos em prática, que significa obedecemos, aí o Senhor nos concede uma grande vitória. E a vitória do Senhor está nessas 3 palavrinhas finais desse versículo. Nós vamos o quê? Sermos transformados para conhecermos, para experimentarmos qual seja boa, agradável e perfeita. 3 palavras. Esse número 3 está sempre ligado a uma operação de Deus na nossa vida, na vida do servo do Senhor. Nós nos lembramos na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós buscarmos, quando nós temos uma responsabilidade de governo, de liderança, seja pastor de uma igreja, seja um diácono ungido, seja uma serva, professora de criança, intermediária, adolescente, de jovem, seja um servo também nessas funções, quando nós temos uma responsabilidade que o Senhor nos concedeu na sua obra, nós temos de buscar qual é a vontade de Deus. Porque através da colocação em prática desta vontade, o Senhor nos vai dar essa experiência maravilhosa. Nós vamos conhecer qual é a boa, qual é a segunda palavra, depois de boa, perfeita, certo? Boa, agradável e perfeita. Bom é o Pai. Uma vez chamaram Jesus de bom, Jesus disse: bom é o Pai que está no céu. Fala do Pai, da ação do Pai. Agradável. Agradável é quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor Jesus em um corpo. Fazer parte de um corpo é fazer parte de um corpo de Cristo Jesus. Nos fala do Filho. Como é agradável estar vivendo no corpo. E perfeita é a revelação do Senhor.
O Senhor, quando nos revela através do seu Espírito Santo, nós vamos conhecer essa perfeição que o mundo não tem, só na presença do Senhor. Irmãos, nós estamos encerrando aqui, mas queremos deixar esse recado simples, que não há liderança sem conhecermos a vontade de Deus. Não há liderança na obra do Senhor sem conhecermos a vontade de Deus. E para conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito, precisamos dos dons espirituais, para que o Senhor nos mostre a sua vontade, nos capacite para colocar em prática esta vontade. Aí sim, nós vamos ver a igreja crescer, seja se você estiver à frente de jovens, os jovens querendo mais da presença do Senhor, as crianças na presença do Senhor. Criança conhece o que é de Deus e não conhece o que não é de Deus. Pensa que eles não conhecem? Conhece sim. Uma vez eu estava na igreja que eu era pastor, visitando as classes, entregando uma informação para as professoras, e eu fui na classe dos pequenos, que eu esperei, deve estar aquela agitação, elas estavam todas sentadinhas. Por quê? Porque a professora estava entregando uma revelação, uma historinha ali, um conteúdo ali bíblico, mas que o Senhor tinha revelado. Eu nunca esqueci dessa experiência. Irmãos, nós nos despedimos com essa recomendação que é para todos nós. Não há liderança nessa obra sem conhecermos a vontade de Deus e sem colocarmos em prática. A paz do Senhor Jesus.